presidente Márcio, vereadores, público que nos assiste na TV Câmara. Eu gostaria de hoje de falar de um assunto importante, que é o transporte público na cidade de Porto Alegre. O prefeito Melo, executivo, protocolou 2 projetos na semana passada nesta casa, referente ao transporte público. Um deles referente à isenção nos dias de passe livre, que ele está colocando aqui para que essa casa faça a discussão. A lei atual prevê 12 dias de passe livre por ano e o prefeito Melo está reduzindo. E essa casa terá a oportunidade, então, de fazer esse debate. Assim também como o projeto da desestatização da empresa Carris. E por que desestatizar a Carris? E aí, tenho certeza que teremos um grande debate nessa casa. De um lado, aqueles vereadores que dizem defender o cidadão, o trabalhador, mas que se dizem de esquerda, mas que alguns vereadores que são de esquerda já dizem que não são socialistas nem comunistas, e eu começo a ficar com uma certa dificuldade. O que é o de esquerda, o que é direita, o que defende quem? Se defende o trabalhador, defende a corporação ou defende a cidade de Porto Alegre? Eu, na minha opinião, os vereadores dessa casa deveriam defender a cidade e a população como um todo e o que é melhor para todos. Mas alguns que se dizem que defendem o trabalhador e que falam todos os dias que defendem os mais pobres, na verdade, estão aqui para defender corporações. Infelizmente, o parlamento, cada vez mais, tem pessoas que só defendem um grupamento, defende uma corporação. E o debate sempre leva para aquele lado e faz o seu voto defendendo aquela minoria porque tem uma relação pessoal com ele. E eu, como falo o que penso e o que enxergo, acabo sendo muito atacado muitas vezes, inclusive nas redes sociais, a vereadores que dizem: eu calei a boca do vereador Mauro Pinheiro. Não vou citar quem, porque não vou perder meu tempo discutindo com vereadores que se dizem os donos da verdade. Quero dizer que era importante se fazer esse debate, quem é esquerda, quem é direita e o que cada um defende. Porque melhor do que falar em esquerda e direita, para não confundir as pessoas, é nós falarmos no que defende. Eu sou socialista e defendo o socialismo, defendo o comunismo. Eu defendo o capitalismo. Eu defendo a evolução. Eu defendo a geração de emprego, defendo o empreendedor. Eu defendo isso. Agora, tem uns que se dizem, não querem dizer que são comunistas ou socialistas e que defendem a estatização de tudo, o totalitarismo, e aí ficam naquele jogo. Eu acho que seria bom que cada um viesse aqui e dissesse o que pensa, o que defendem. Eu quero dizer que eu vou defender, na passagem do ônibus, vou defender o que é melhor para a comunidade, para a sociedade. Eu quero que o ônibus funcione, efetivamente tenha um bom atendimento à população que precisa pegar o ônibus. E não me interessa quem vai transportar as pessoas. O que me interessa é que o transporte seja bom, de qualidade, eficiente pelo menor preço. O menor preço, porque quem paga hoje o ônibus em Porto Alegre é o trabalhador. Porque se cria aqui nessa casa e no país inteiro regras e regras boazinhas, populistas, mas quem paga a passagem e quem paga a isenção e quem paga a passagem cada vez mais alto é o trabalhador que pega o ônibus. A empresa Carris, que nós vamos discutir aqui, vamos ter grandes debates nessa casa, ela eleva
o custo operacional da Carris, o quilômetro rodado da Carris, em relação às empresas privadas, é 21% mais cara. E aí, o que acontece se o quilômetro dela é mais caro? O trabalhador que pega vai pagar a passagem mais cara, porque é um grupo, soma os valores, o custo operacional das empresas privadas com a da Carris, e esse 21% joga o preço da passagem para o alto. E, além disso, a empresa Carris não consegue sobreviver com a arrecadação que ela recebe do montante que é pago pelos passageiros. E o município de Porto Alegre tem que repor, no mínimo, mais 15% em recursos do Tesouro para completar o gasto da empresa Carris. Nos últimos 10 anos, a empresa Carris absorveu quase R$500 bilhão do município de Porto Alegre para pagar os custos da empresa Carris. Isso dá uma conta de mais ou menos 40 milhões anuais. 40 milhões anuais que nós poderíamos construir 10 clínicas da família para atender a população da cidade de Porto Alegre. Então, esta é a conta que nós, vereadores, e a população de Porto Alegre tem que fazer. Se querem o transporte com mais qualidade, pelo menor preço, ou querem estatizar o serviço de ônibus em Porto Alegre, pagar mais caro, ser atendido com menos qualidade, com menos atendimento. Este é o debate que nós faremos aqui nessa casa. O que é melhor para o cidadão ou melhor para as corporações? Muito obrigado, presidente.